Olá, vamos começar aqui nossa live sobre esse tema. Por que a poupança não é para você? Esperando a galerinha começar a entrar aqui. Esse é um tema que muitas pessoas já têm me perguntado sobre, né? É um tema recorrente de dúvidas. Fala, Robert, um dos que chegaram aqui já. É um tema muito recorrente, né? A galera pergunta muito sobre a poupança. Por quê? Porque poupança é algo comum, a galera utiliza bastante, né? É algo fácil para ser utilizado. E aí acaba que é o normal para as pessoas, né? Na verdade, assim, o brasileiro por si só ele não foi ensinado a investir, né? Ele não foi ensinado a guardar o seu dinheiro. E aí o máximo que os nossos pais, os nossos avós, nossos tios faziam era falar: deixa um dinheirinho na poupança, né? Então acho que do passado que eu escutava muito assim de investimento máximo era poupança. Era a única coisa que a gente tinha na cabeça, né? Deixa um dinheirinho guardado na poupança. Mesmo uma galera tendo um problema lá atrás, né? Lá na época do Collor, lá que perdeu a grana que tinha na poupança, tudo. A poupança ainda é a mais utilizada. Antes de eu entrar no assunto assim por si só, quero dar alguns recados aqui para vocês, tá? Primeiro deles, toda quinta-feira teremos uma live aqui no Instagram. Então toda quinta-feira à noite, às 8 horas, vou fazer uma live sobre algum assunto específico voltado para investimentos. Não vou falar de coisas complexas, né? A minha ideia realmente é ensinar você a investir, então eu vou falar sempre de temas mais simples, de temas mais comuns, de temas que vai te ajudar a começar a investir, beleza? Então essa é a ideia, é te ajudar a começar a investir e mostrar para você os benefícios que isso te traz. Então todas as quintas-feiras uma live aqui no Instagram às 8 horas. Além disso, todas as terças-feiras eu solto um vídeo no formato de aula lá no YouTube. Então se você ainda não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, ele se chama Cash Invest. Você pode pesquisar assim, Diego Junqueira Cash Invest. Você vai conseguir, ou se não, me manda uma mensagem no direct aqui que eu mando para você o link. Então a ideia lá é uma aula longa, ali, sei lá, 30, 40 minutos, também sobre um tema de investimentos, um formato diferente. Eu compartilho tela, mostro algumas coisas, então ali tende a ser assuntos bem mais práticos e eu mostrando para você o que acontece. Além disso, aqui no Instagram você vai ver vários conteúdos, cortes de vídeos que eu faço ali, vídeos mais curtos, vários conteúdos também nos stories e também lá na rede vizinha, se você me seguir também, você vai ver conteúdos lá também. Beleza? Então sem mais delongas, vamos entrar nesse tema aqui que eu quero falar com vocês, que é sobre a poupança. E por que a poupança não é para você, beleza? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Primeiro, a poupança, ela é a queridinha do brasileiro. Deixa eu até tirar, acho que essa imagem aqui. Só para mim, é só para a galera que entrasse já visse qual era o tema de cara, tá? Então vamos lá. A poupança hoje, ela é a queridinha dos brasileiros. Então assim, por que ela é a queridinha, né? A galera investe na poupança. Foi feito um estudo recentemente, o pessoal da Anbima fez. A Anbima é um órgão que fiscaliza, que gerencia toda a parte dos bancos, corretoras, que mexe com investimento. A Anbima meio que controla tudo e organiza tudo, tá? E aí, como é que funciona? Eles fizeram um estudo, fizeram uma pesquisa com vários tipos de pessoas de classe A, classe B, classe C, classe D, vários locais diferentes, para entender o perfil do brasileiro, o perfil dos investidores, do que as pessoas investem. E quando eles fizeram esse estudo, eles perceberam que mais de 60% da população brasileira não investe em nada. Não investe, ela vive simplesmente um mês ali como ela consegue. Ela pega o dinheiro, gastou, guardou o pouquinho que tinha, mas vai gastando, recebe e gasta, né? É o que eu falei na outra live, né? Ela fica naquilo que a gente chama de ciclo da corrida dos ratos, né? Ganha dinheiro, depois ela gasta o dinheiro, depois ela tem que trabalhar, ganha dinheiro de novo, gasta e fica nesse ciclo vicioso que não para mais, né? E aí, o que eles perceberam? Existia ainda um outro percentual, né? Quase que 40%, porque 61% dos brasileiros não investem em nada. E aí quando eles foram avaliar os outros que investem, 21% investe na poupança. Então 21% da galera coloca dinheiro na poupança. Não importa o valor, tá? Mas tem dinheiro, sabe como a poupança funciona e deixa o dinheiro lá. Na verdade sabe entre aspas, né? Acha que sabe. Mas a maioria da galera deixa o dinheiro guardadinho lá na poupança. Ah, Diego, mas querendo ou não, a poupança
ela é melhor do que nada. É melhor do que você deixar o dinheiro na sua casa, do que deixar na própria conta corrente. Concordo. A poupança, ela é melhor do que você deixar o dinheiro guardado no seu guarda-roupa, no colchão, na conta corrente sem render nada. Concordo que a poupança é melhor do que isso. Ela ainda tem um rendimento melhor, então vale a pena. Mas existem outros produtos, né? E é muito interessante quando você olha a pesquisa, os outros produtos, tipo fundos de investimento, só 2% investe. Ações, 2%. Fundo imobiliário, 1%. E aí vai fazendo os outros estudos. E é impressionante como é discrepante tanta gente investir em poupança e quase ninguém investir nos outros tipos de produtos que são melhores do que a poupança. E aí a ideia qual que é aqui dessa live de hoje? É detalhar, mostrar para você por que a poupança é tão ruim. Por que não vale a pena deixar dinheiro na poupança e por que você tem que começar a colocar o seu dinheiro em outro lugar. Beleza? Então olha só, quando a gente fala de poupança, existem algumas vantagens. Então assim, quando você pensa na poupança, por que a galera gosta de poupança? Alguém se arriscaria a comentar aí? Qual que é um motivo que as pessoas preferem deixar o dinheiro na poupança? Por que elas falam assim, não, eu vou deixar na poupança por isso? Qual que seria um motivo? Alguém conseguiria jogar uma ideia aí, algum motivo disso? Eu deixei 3 motivos aqui para falar para vocês. Específicos assim, do porquê que eu vejo que a galera coloca. Ó, o Robert comentou ali, ó. Porque é fácil e não tem risco. Excelente. Ela é muito fácil. Então, pô, você tem uma conta no banco ali, sei lá, tem uma conta no Santander. A poupança já é uma conta atrelada ali, é só ir ali numa parte do aplicativo, numa parte do site e já colocar o dinheiro na poupança. Então, e não tem risco. Na verdade, o risco que tem é o mesmo de quem investe em alguns outros produtos de renda fixa. Vou falar mais pra frente. Mas o risco também é mínimo, né? Quase impossível de dar um problema. Colocaram aqui também, ó, curso unha design, porque é o que todo mundo conhece. Perfeito. É o que a galera conhece, né? Então, por que eu vou investir em algo que eu não conheço? A galera conhece poupança, conhece um pouco, sabe um pouco ali como é que funciona, ela sabe que se ela colocar o dinheiro dela, vai estar rendendo um pouquinho ali. Então ela vai e coloca o dinheiro ali na poupança, porque vai estar rendendo um pouco. Então, perfeito. Ela é fácil, é o que a galera conhece, então é o que a galera precisa, é o que a galera consegue utilizar. Um outro ponto, ela é muito rápida para resgatar. Então, pô, se eu tenho R$200 na poupança e aí agora de noite eu preciso desses R$200, eu vou no meu aplicativo do site e falo, ó, quero R$200. Vem na hora. Na hora acontece isso, né? A mesma coisa se fosse um final de semana. Então, isso é o que a gente chama de liquidez, né? A liquidez da poupança ela é muito rápida. Então você consegue ser imediato. Então ela é fácil, é rápido, é o que a galera conhece e tem um outro ponto também. Você não precisa abrir contas em outros lugares, né? Então, por exemplo, quando a gente compara com produtos que estão em corretoras, você tem que abrir conta na corretora, você tem que mandar dinheiro para lá. A poupança ela tem essa vantagem. Já está ali no seu banco, onde você está acostumado a utilizar o seu dinheiro. Tem gente que tem a vida inteira com um único banco, né? E aí a poupança acaba suprindo a necessidade dessa pessoa. Acaba servindo para ela, né? Bacana. Então, esses são os pontos principais, realmente, do porquê que a galera investe na poupança. Mas, se tudo isso é vantagem, por que ela é ruim? Por que ela não vale a pena? Eu vou começar com um ponto principal, que é um que eu até fiz na enquete ali nos stories e boa parte da galera errou, né? Que é o seguinte, a poupança, ela só rende no aniversário. O que isso significa? Digamos que você, hoje é dia 20 de outubro. Digamos que você hoje receba, sei lá, um salário a mais, uma bonificação, ou você tenha feito uma renda extra e sobrou para você R$200. Você pega os R$200 hoje, no dia 20 de outubro, e coloca na poupança. E aí o dinheiro está lá, teoricamente esse dinheiro vai render, beleza? E aí o que acontece? Você espera alguns dias. E aí você espera, por exemplo, chega dia 18 de novembro. E aí você saca o seu dinheiro. Quando você saca o dinheiro da poupança, você vai perceber que você não teve nenhum rendimento. Por quê? Porque a poupança ela só rende no aniversário. O que isso quer dizer? Ela só rende 30 dias depois do que você colocou. Ela rende de 30 em 30 dias. De um em um mês. De um em um mês ela vai rendendo. Então ela não tem um rendimento diário. Então se eu deixei 29 dias, é como se eu não tivesse deixado nenhum dia.
Porque para ela só importa se for realmente os 30 dias, se for realmente na data do aniversário. Então ela só rende no aniversário, beleza? Então esse é um ponto aqui que é uma desvantagem da poupança com muitos outros produtos que existem que rendem diariamente, que você pode sacar a hora que você quiser, beleza? Porém, existem outros pontos que a gente precisa entender, que é o seguinte, eu até coloquei ali nos meus stories, falei sobre um caso, né? Imagina que você tivesse colocado R$100 na poupança em 99, no ano de 99, ali em novembro, mais especificamente, novembro de 1999. E aí você deixasse esse dinheiro por mais de 20 anos e fosse retirar ele em agosto de 2020. Qual seria o rendimento da poupança? E é nesse exemplo que eu vou provar para vocês por que é tão ruim deixar o dinheiro na poupança. Só que antes de eu te falar exatamente o valor que rendeu, eu preciso te explicar algumas teses, algumas teorias antes, para você entender os motivos de investir em outros lugares. Vou tentar fazer da forma mais simples, mais simples realmente para você entender, tá? Então, se em algum momento eu explicar e você achar que ficou confuso, pode mandar no chat aqui que eu mudo a ideia, mudo o jeito de falar para que você entenda. Beleza? Então quem está aqui no ao vivo tem essa vantagem. Muitos mandaram mensagem para mim, Diego, vai ficar gravado? Eu falei, pô, vai ficar gravado. Mas se acaba não tendo essa interação, não acaba tirando uma dúvida no momento certo. Mas vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender. A poupança, ela tem uma regra para definir quanto que ela vai render. Beleza? Antes de entrar na regra, a gente precisa entender um negócio que é a taxa básica de juros que nós temos no nosso país. O que é essa taxa básica? Talvez você já tenha ouvido falar, tá? Ela se chama taxa Selic. Você já ouviu falar na taxa Selic? Se já ouviu falar, comenta sim aqui, ou já ouvi falar, só para eu entender se vocês já ouviram. Ela é muito falada, sempre passa em jornal, a Selic aumentou, a Selic caiu, o Copom aumentou a Selic, aí tem site que coloca, tem perfis de finanças que colocam. Sempre que acontece uma alta, uma queda, eu também coloco nos meus stories aqui, dou uma explicada o que agora faz sentido, o que não faz. Como é que funciona a taxa Selic? A taxa Selic ela é a taxa básica de juros do nosso país. Por que isso? Porque imagina só, digamos que você queira pegar um dinheiro emprestado lá no Banco Itaú. E aí você vai lá e fala assim, o Banco Itaú fala, beleza, Diego, eu vou te emprestar o dinheiro aqui, só que eu vou te cobrar 6% ao mês. Aí depois eu vou lá no Bradesco, e o Bradesco fala assim, não, eu vou te cobrar 15% ao mês. Aí eu vou num outro lugar, o cara fala assim, não, eu vou te cobrar 2% ao mês. E são, muito variados, assim, valores muito diferentes, né? E aí o que o Banco Central faz? Eles estipulam uma taxa básica, que é a taxa Selic. Olha lá, comentário aqui, ó, eu já ouvi falar, mas não sei o que é. Perfeito. Então imagina só, taxa Selic é a taxa básica de juros que todos os bancos irão utilizar para colocar os seus produtos ali, empréstimos, financiamentos e até investimentos. Tudo que for renda fixa se baseia um pouco na taxa Selic. Importante vocês saberem, a taxa Selic ela é designada em uma reunião, que é uma reunião do Copom que a gente fala. Essa reunião acontece de 45 em 45 dias. Eles analisam o momento e falam, agora precisa subir, agora precisa cair, agora está um valor legal. Então, por exemplo, nesse momento a taxa Selic hoje está em 13,75. É uma taxa alta, tá? É uma taxa alta, uma taxa que traz oportunidades pra gente, mas tem que ficar de olho. É uma taxa bem alta, diga-se de passagem. E aí, essa é a taxa que eles estipularam. Vai ter uma reunião, acho que daqui 10 dias, se não me engano, para eles verificarem. A tendência é que a taxa comece a cair, talvez ainda não nesse ano, acho que ainda vai ficar nesse patamar que está agora, mas no ano que vem ela começar a cair novamente, voltar ali para a faixa de 6, 7, 8%. Então imagina o seguinte, taxa Selic, taxa básica de juros, ela é feita por uma reunião a cada 45 dias pelo Copom. É como se fosse uma galera lá do Banco Central que se reúne para ver qual que é o melhor. Primeiro ponto, taxa Selic. Segundo ponto, que vocês também já devem ter ouvido, mas não entendem a sigla, não sabem o que é, às vezes buga a cabeça da galera. CDI. O que é o CDI? O CDI é um índice, beleza? Então é um índice muito utilizado em renda fixa. Quando você vai comprar produtos lá no banco, CDB,
LCI, LCA, produtos que envolvam renda fixa, a maioria deles estão atrelados ao índice CDI. Como é que funciona o CDI, Diego? Muito simples. Taxa Selic hoje, 13,75, beleza? O CDI sempre é 0,1 mais baixo que a Selic. Então, se a Selic é 13,75, o CDI hoje é 13,65, 13,65. Então, essa é a taxa que é realmente utilizada pelos investidores. É a que a gente vai utilizar muito. Isso dá, em média, 1,07% ao mês. Então, para você ter uma ideia de número, tá? Para não ficar só falando só percentual e ficar muito difícil para você, imagina que você invista R$1.000 no banco e você deixa ele um mês lá parado, em alguma coisa que renda o que a taxa Selic rende, o que o CDI está rendendo, tá? R$1.000 vai te retornar R$10 por mês, exatamente 1%, um pouquinho mais ali, talvez R$10,70, um pouquinho mais, tá? Isso é muito interessante. 1% ao mês não é algo tão simples de você conseguir nos investimentos, mas hoje, com a Selic em alta, isso vale a pena. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma consultoria com uma pessoa e ela tinha vendido um imóvel dela e ela tinha um dinheiro, mais ou menos R$150 mil. E ela falou para mim assim: Diego, eu não quero comprar imóvel, porque eu sei que imóvel tenho dor de cabeça, eu vou ter que procurar alguém para alugar, e aí vai quebrar alguma coisa no imóvel, vou ter que repor, pode ser que fique tempo sem ninguém alugar e eu vou estar perdendo dinheiro. E eu gostaria de investir esse dinheiro para receber um dinheiro por mês. O que eu posso fazer? Aí eu analisei o perfil da pessoa, vi o risco que ela queria correr. A gente pensou em um produto que é um produto que paga o que a gente fala de 100% do CDI. 100% do CDI nada mais é que o valor exato do CDI, 13,65, que dá aí pouco mais de 1% ao mês. O que isso quer dizer? A pessoa investiu R$150 mil e todo mês ela recebe R$1.500. Então todo mês ela ganha R$1.500 pelo investimento que ela deixou, que está atrelado ao CDI, à taxa Selic, tudo isso. Beleza? Que mais? Importante vocês saberem também. O CDI ele vai ser utilizado em quase tudo da renda fixa. Na maioria dos investimentos é CDI. Porém, existem alguns que eles não são atrelados ao CDI. A conta não é feita pelo CDI. A conta é feita pelo IPCA. O IPCA é a famosa inflação. É um índice que calcula a nossa inflação. E aí, muda um pouco, né? Porque a inflação, ao contrário do que a galera imagina, a maioria pensa assim: não, a inflação é o seguinte, alguém estipula o valor e os produtos vão subindo por causa disso. Só que é o contrário. Porque a inflação é o seguinte, existem mais de 400 produtos variados ali, de variados setores. Por exemplo, ó, alimentação e bebidas, até deixei marcado aqui para não me perder. Transportes, habitação, saúde, despesa pessoal, vestuário, educação. São mais de 400 produtos. E a junção deles todos formam o índice do IPCA. O que acontece? Às vezes, sei lá, os alimentos subiram muito e aí ele acaba puxando o IPCA para cima. Às vezes a educação subiu muito, então ele acaba puxando, ou algum caiu, acaba puxando para baixo. E aí o que acontece? O nosso país é um país que vive uma inflação muito alta. Chegou a 10%, acho que no começo do ano. Agora deu uma baixada, agora está em 7% ao ano a inflação. O que é importante você saber sobre a inflação? Quando a inflação está alta, o que a galera do Copom faz lá, a galera do Banco Central? Eles aumentam a taxa Selic. Por quê? Porque o que a inflação faz? A inflação faz desvalorizar o seu dinheiro. Então imagina o seguinte, você tem R$100 em janeiro de 2022, beleza? E aí você tem um produto que você quer comprar que ele custa R$100. Aí você fala, não, eu vou deixar esse produto aí para eu comprar depois, não vou comprar ele agora não. Aí você pega os R$100 e coloca, sei lá, no seu guarda-roupa, deixa ele guardado. Aí você espera o ano passar e deixa para comprar em dezembro. Quando chega em dezembro, por causa da inflação, porque tudo subiu, o seu produto que era R$110, que era R$100, ele agora custa 110. O que isso quer dizer? O seu dinheiro, ele desvalorizou. Porque antes, com R$100, você comprava aquele produto. Agora você não consegue mais, você tem que colocar mais dinheiro para comprar ele. Isso é o que a inflação faz. Ela desvaloriza o dinheiro de quem deixa parado, de quem deixa guardado sem que haja rendimentos. Beleza? Então pensa assim,
sempre que você for fazer um investimento, ele tem que, no mínimo, ser melhor do que a inflação. Então, se eu vou investir em alguma coisa, ele tem que me trazer um retorno maior do que a inflação, porque senão estou no 0 a 0, senão estou perdendo. Então, se eu invisto em alguma coisa que vai me trazer 5% de retorno em um ano, e a inflação está 7%, eu perdi dinheiro, entendeu? Então, essa é a sacada. Quando você for investir, o investimento que você escolher tem que ser maior do que a inflação. E aqui está o grande pulo do gato, né? Por quê? É aí que a poupança começa a se enrolar. É aí que a gente começa a perceber que a poupança não vale tanto assim. Como é que funciona o rendimento da poupança? Então eu te falei aqui sobre taxa Selic, CDI e o IPCA, beleza? Taxa Selic, CDI e o IPCA, que é a inflação. Expliquei esses três pontos que são principais para vocês entenderem o porquê que é tão ruim ter dinheiro na poupança. E aí como é que funciona? Quando a gente vai para a regra da poupança, você pode depois dar um Google aí se quiser para confirmar a informação, coloca assim, ó, regra da poupança. Como é que funciona o rendimento da poupança? Como que ela funciona? É o seguinte, ela tem dois jeitos de se trabalhar. O primeiro deles é o seguinte, até deixei marcado para eu não errar o dado, tá? Se a taxa Selic, já expliquei para você o que ela é, for maior que 8,5%, no nosso caso que é 13,75%, então se ela for maior que 8,5%, a taxa da poupança é fixa em 0,5% ao mês, que vai te dar uma média aí de 6,5%, quase 7% ao ano. Ou seja, menor que a inflação. Na teoria, acho que a conta hoje chega a dar 7,5%, 7,3% ao ano, o que a poupança rende. Então ela está 0 a 0 ali com a inflação, talvez ganhando um pouquinho, estava perdendo, porque a inflação estava alta, né? Então estava desvalorizando seu dinheiro na poupança. Agora que a inflação baixou, então ficou meio que pareado com a poupança. Então está meio que no 0 a 0. Ou seja, deixar o seu dinheiro na poupança hoje não está adiantando de nada. Você está ficando no 0 a 0 ali com a inflação. Então esse é o grande ponto da poupança, né? Raramente a poupança ganha da inflação. E quando ganha, é muito pouco. Muito pouco. Chega a ser pífio realmente o valor dela, tá? A segunda regra da poupança. Se a Selic for menor que 8,5% ou for 8,5%, aí a poupança, o que ela faz? Ela fala assim, não, se for menor, então eu não vou te pagar mais 0,5% ao ano, né? 0,5% ao mês, senão vai ser maior que a Selic, não faz sentido. O que a poupança faz? Ela paga 70% do valor da Selic. Ou seja, resumindo aqui para vocês, a poupança raramente ganha da inflação. Raramente, são raros os casos. Agora está acontecendo. Quando ganha é bem pouco. A poupança nunca ganha da taxa Selic. A poupança nunca fica maior do que a taxa Selic. Então vamos lá. Quando você vê um produto aí, tem um produto aqui no meu banco com 100% do CDI. O que significa o 100% do CDI? Lembra? Ele significa 13,65, que é a taxa exata do CDI, que o CDI é 0,1 menor que a taxa Selic. Ou seja, por que eu vou deixar o meu dinheiro na poupança rendendo 7%, sendo que eu posso deixar em algum produto que renda mais de 13% ao ano? É quase, né, o dobro de rendimento. Isso muda muito, principalmente quando a gente fala de longo prazo, tá? No longo prazo isso tem uma diferença gigantesca, pessoal. Outros pontos importantes, né? Diego, mas onde é que eu vou investir? Como é que eu vou então não usar a poupança? Tem um produto que eu falo para muita gente, tá? Que ele funciona praticamente igual a poupança. Que sabe o que é? É a NuConta, lá do Nubank. Você deixou o dinheiro no Nubank, ele tem um esqueminha lá para você colocar assim, depositar. Quando você coloca o dinheiro ali, ele rende 100% do CDI. É igualzinho uma poupança, só que rende mais. É praticamente a mesma coisa. Você consegue sacar a hora que você quiser. Outros produtos, como o Tesouro Direto, alguns CDBs, normalmente demora ali um dia para sacar. Não é tão imediato, né? E a galera fica com medo. Não, mas se eu precisar com urgência? E aí eles acham que tem que utilizar a poupança por isso. Mas se você for para o Nubank, usar lá no conta, lá o depositar deles, rende 100% do CDI, que é quase o dobro que
que a poupança te paga hoje. Então, primeira dica, se você tem dinheiro na poupança, abre uma conta no Nubank, coloca o dinheiro lá nessa parte de depositar do Nubank e deixa lá que vai estar rendendo já bem mais do que a inflação e bem próximo ali da taxa Selic, beleza? Colocou ali, ó, no Invest. No Invest é a corretora da Nubank, né? Lá tem outros produtos. Lá tem outros produtos ali que você pode comprar CDB, LCI, LCA, alguns muito bons, tá? Eu tava vendo ontem um pro meu irmão, inclusive, que tinha produtos lá, por exemplo, mas são produtos mais longos, né? Não é produto para reserva, para você tirar na hora que você quiser. Mas tinha produtos com 120% do CDI, o que daria, sei lá, 15%, 16% ao ano. É difícil achar investimento assim. E tinha produtos assim ontem no Invest, quando eu dei uma olhada. Mas essa poupança do Nubank é direto no Nubank mesmo, tá? Você nem precisa abrir o aplicativo de investimento deles. É na própria conta da Nubank, lá você consegue colocar esse valor. Ah, Diego, mas e o exemplo que você deu? Vou te falar aqui do exemplo que eu dei, tá? Tá até aqui, ó. Deixei até ele marcadinho aqui para falar para vocês. Olha só, quando a gente fala do longo prazo, a diferença que faz deixar o dinheiro na poupança ou deixar o dinheiro em algum produto que renda pelo menos 100% do CDI. O exemplo foi o seguinte: uma pessoa pega R$100 e coloca os R$100 na poupança. Isso em novembro de 1999. 20 anos depois, mais de 20 anos até, né? Em agosto de 2020, ela quer recuperar o dinheiro dela. Ela quer sacar o dinheiro dela. Quanto que rendeu? Na poupança, esses praticamente 20 anos aí, um pouquinho mais, retornaram o valor de R$ 442,31. Um lucro aí de 332, né? Então estamos falando aí que o investimento que a pessoa colocou rendeu 3 vezes mais. Então ela colocou 100 e retornou 400. Retornou com mais de R$300. Então é um rendimento bacana. A galera vai assim, mas tá legal, rendeu. Então deu um rendimento legal, né? Deu. Não é o melhor dos mundos, mas deu. Mas e se ele tivesse colocado esse dinheiro em um Tesouro Selic? Naquela época não tinha Nubank ainda, né? Óbvio. Mas se ele tivesse colocado em algum produto que rendesse o 100% do CDI, porque lá já existia produtos assim. Se ele tivesse colocado em algo atrelado a 100% do CDI realmente, quanto que teria valido? Então olha só, se ela tivesse colocado na mesma data, esperando o mesmo prazo de novembro de 99 até agosto de 2020, ele receberia de volta, essa pessoa, R$ 1.008,02. Ou seja, o que na poupança retornou 442, em algum investimento atrelado a 100% do CDI, retornou R$ 1.008. São 6 vezes mais. É muito dinheiro, galera. Ou seja, em um rendimento que você teria 300%, no outro você teria 900%. Em um que rendeu R$300, no outro rende R$900. É 3 vezes mais, na verdade, né? Olha que diferença gigantesca. Estou falando de 20 anos. Se fosse 30 anos, a diferença seria muito maior, tá? Eu acabei não fazendo o cálculo para 30 anos. Posso fazer depois e colocar nos meus stories para vocês entenderem a diferença. Mas qual que é o ponto? A poupança não vale a pena. Ela pode ser mais fácil, ela pode ser mais simples, né? Em alguns casos, mais simples para utilizar, só que ela não te traz um retorno bom. O retorno que ela traz é um retorno mentiroso. Na verdade, você acha que está ganhando dinheiro, mas você não está ganhando nada. Você está ficando ou no 0 a 0, ou na maioria dos casos, perdendo o seu dinheiro. Então assim, os exemplos são vários, tá? Que eu poderia fazer aqui para vocês. Por exemplo, 3 dicas, né? 3 lugares que você pode colocar. Tesouro Selic, depende de você abrir a conta numa corretora ou usar algum banco digital para investir. Ele rende 100% do CDI. No Conta, como eu já expliquei, rende 100% do CDI. Se você tiver conta no Banco Inter, tem um produto lá chamado um CDB de liquidez diária, que você pode tirar a hora que você quiser, que ele rende também 100% do CDI. Ó, o João comentou aqui, ó, nossa, que diferença. E muita gente indo para poupança. Eu ainda colocava na poupança. Normal, porque falta informação, né? Falta realmente a gente entender os detalhes. E isso não é explicado, né? A gente não vê
as pessoas, os jornais explicando. O banco não quer te ensinar isso. Porque o banco pega o seu dinheiro da poupança e ele investe no Tesouro Direto. Ele pega o dinheiro que você deixou lá e ele coloca num lugar que rende mais para te devolver o dinheiro rendendo menos. E ele vai ganhando essa diferença. Ele vai ganhando essa diferença e vai lucrando. Por isso que o banco lucra bilhões a cada trimestre, né? Porque ele entende como funciona o mundo das finanças, como funciona as taxas de juros, como é que funciona cada um dos casos aí que eu comentei para vocês. Então, galera, essa é a ideia. Essa é a ideia sobre a poupança. É por isso que a poupança não vale a pena. Tem gente que fala para mim assim: ah, Diego, mas quando eu penso assim num prazo curto, não tem diferença. Esse é o nosso erro, sabe? A gente olha só um prazo pequenininho, a gente faz uma conta ali, mas isso aí não vai dar muita diferença. Por exemplo, vamos fazer uma conta besta aqui. Se eu investir R$1.000 em janeiro, se fosse a mesma taxa, tá? Para ambos os lados. Investi R$1.000 em janeiro e vou retirar esses R$1.000 em dezembro, um ano depois. Com a poupança, R$1.000 eu receberia R$7 de diferença. R$7 de rendimento, que seria... Não, desculpa, R$7 não, R$70. Eu receberia R$70, que seria os 7% no ano, beleza? Então R$1.000 em janeiro, R$1.000 em dezembro, vai valorizar para mim R$70, mais ou menos, um pouquinho mais talvez. Se eu fizesse a mesma coisa com o Tesouro Selic, com a conta do Nubank ou com o CDB de 100% do Banco Inter, existem outros, tá? Existe Sofisa que está pagando bem, existe PicPay, alguns pagam até mais que 100% do CDI. Então pode ser opção também para você se você quiser analisar. Mas se eu pego o básico ali, os 100% do CDI, se eu coloco os R$1.000 em janeiro e retiro ele no final do ano, ao invés de 1.070, como seria na poupança, neste outro produto eu receberia por volta de 1.140, 1.138, mais ou menos. Quase o dobro. Às vezes até o dobro, tá? Então assim, investir em outro produto além da poupança vai te dar um rendimento muito maior. Quando a gente fala de um ano, R$70 não é tanta diferença. Pô, eu imaginei que pudesse ser mais, mas quando você coloca isso num prazo de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, a diferença é gigantesca. Por quê? Porque eles trabalham com juros compostos, né? É juros sobre juros. Então, nesse primeiro ano rendeu R$140. No próximo ano, o rendimento não é em cima dos 1.000 apenas, é em cima dos 1.140. Então ele vai render quase R$200. No ano seguinte vai render bem mais. E assim vai aumentando a taxa de juros para você ali. E você passa a receber mais juros. Então, essa é a ideia. Não invista na poupança, você já sabe como ela funciona. Tira o dinheiro de lá, coloca aí em algumas das opções que eu falei, Tesouro Selic, Nubank, Banco Inter, coloque em qualquer um desses lugares que você vai ter um rendimento muito maior. Ah, Diego, mas não é perigoso? Não é perigoso. Tesouro Selic é mais seguro do que poupança, tá bom? Nubank, tão seguro quanto os outros produtos, porque por mais que dê um problema no Nubank, mas o meu dinheiro está no Itaú, qual é a chance do Itaú falir? E o Nubank talvez ele possa vir a falir um dia. Se acontecer, que é muito difícil, existe um negócio chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que se você tiver até R$250 mil investido, esse dinheiro volta para você. Então, dá no mesmo. Você pode colocar, a não ser que você tenha mais, né? Se você tem mais, então aí tem outros produtos melhor para você que eu posso te ensinar depois, que vai te dar bem mais do que 1% ao mês. Então, saia da poupança, vá para outros produtos, como eu dei dicas aqui, e com certeza você vai ter melhores rendimentos e não vai ser enganado pela inflação. Beleza? Então, essa era o conteúdo de hoje, esse é o conteúdo de hoje, falar sobre a poupança. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui que eu falo, alguma dúvida sobre a poupança ou sobre algum produto específico ali da renda fixa. Se tiver, pode colocar que eu já respondo aqui antes de finalizar. Me perguntaram esses dias, pode ser a dúvida de alguém aqui. Falaram assim, Diego, mas eu vi um produto lá, um CDB, né? O que é um CDB rapidinho para vocês? CDB é você emprestar dinheiro para o banco. Igual a poupança. Poupança você coloca o dinheiro lá, você está emprestando para o banco fazer o que ele quiser, tá? O CDB é você comprar um título que também é emprestar dinheiro para o banco.
E aí falaram assim, mas o produto ele rendia 125% do CDI. Eu falei, nossa, bastante, né? Mas como que ele funciona? Não, eu não vi, eu só coloquei lá o dinheiro. Eu falei, sério? Eu falei, deixa eu ver qual que é. A pessoa me mandou, aí dei uma olhada lá, era um produto que só pode ser sacado depois de 2 anos. Então ele não é similar à poupança, né? Então a pessoa teria que deixar o dinheiro lá por 2 anos para render realmente os 125% do CDI, que é um rendimento bom, mas ele não serve como uma reserva de emergência, alguma reservinha para tirar o dinheiro na hora que precisa. Então isso vale a pena. Quando você dá uma olhada lá, se for algum produto de CDB, LCI, LCA de investidoras, aí, corretoras, veja o prazo, tá? Veja o prazo para retirar o seu dinheiro. O João comentou aqui, fundo imobiliário é renda fixa? Não, o fundo imobiliário ele já entra na categoria de renda variável, tá? Então ele já é um produto que ele vai oscilar dia a dia. Então, por exemplo, a renda fixa, por que ela é fixa, a gente fala, né? Porque você sabe quanto que você vai receber e quando. Então, quando eu compro um CDB, um Tesouro Direto, eu sei que eu posso retirar ele daqui 1 ano ou daqui 2 anos e eu vou receber tanto de juros. Já é estabelecido desde o começo, né? Quanto que eu vou receber. Fundo imobiliário não. Fundo imobiliário é um fundo de investimento que investe em imóveis, seja ele em prédio comercial, seja em galpão logístico, seja em shoppings, seja em várias coisas que envolvem imóveis, né? E esse dinheiro, quando tá lá, é como se você fosse dono. Você compra uma cota dos imóveis X que existem naquele fundo e todo mês você recebe o que a gente chama de dividendos, que é como se fosse um aluguel, né? Então, por exemplo, até você comentou que eu lembrei, essa pessoa que eu fiz o investimento com ela, que ela investiu 150 mil, eu mostrei para ela, falei, se você investir no Tesouro Direto, que foi o que ela preferiu, Tesouro Selic, inclusive, se você investir nesse, você vai ganhar mais ou menos 1.500 por mês. Mas se você for para fundos imobiliários, você vai receber a média de uns 2.200 até 2.400 por mês. Aí ela falou, nossa, então eu quero esse. Eu falei, não, mas esse tem risco. Então pode ser que aconteça alguma coisa e caia muito os valores, você acaba perdendo dinheiro. Então a oscilação é diferente. Então o nível de risco do fundo imobiliário ele é maior do que Tesouro Direto e os produtos que a gente comentou aqui de renda fixa. Porém, o retorno ele também é maior. Então é sempre essa regrinha, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então tá sempre ligado aos dois. Beleza? Pessoal, essa é a live. Vou deixar ela salva aqui. Então se você curtiu o conteúdo, se você achou que ele foi muito útil, encaminha para algum amigo seu, para algum parente, para alguém que você sabe que coloca dinheiro lá na poupança. Encaminha para a pessoa para que ela possa entender um pouco mais e para que ela deixe de perder dinheiro. Beleza? Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma noite. E na próxima semana, às 8 horas, na quinta-feira, teremos mais uma live. Até mais, pessoal!